10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos vendo. Eu sou o Diego, estou sendo hoje responsável por apresentar o canal, o podcast Fala Limeira. E eu quero aqui já agradecer de antemão a presença do nosso queridíssimo, o dono desse canal, o cara que eu admiro muito, cara, o Fábio. Hoje a gente está com a ausência do Gui, mas hoje temos o Fábio aqui. E aí, Fábio, obrigado pela sua presença, Fábio. Se apresenta um pouco aí pra gente aí. O que você é aqui do canal do Fala Limeira, Fábio? Bom, eu sou o hoster do canal, não sou dono de nada, tá, Diego? Não, você é o dono. Cara, não, a gente, é todo mundo aqui, é coletivo, cara. O trabalho é coletivo, então todo mundo é dono. Você é o co-hoster aqui do canal Fala Limeira. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que... É um assunto que eu pratico no dia a dia, Diego, Sim. Que é a parte da educação física escolar. Você é professor disso? Já até falei o tema já, né? Não, tudo bem. Você é um professor de educação física, certo? Isso, sou professor de educação física, trabalho com ensino fundamental 1. Sim, aí hoje você vai estar falando sobre o seu dia a dia na educação física, né? No caso, você como professor de educação física, hoje você vai estar abordando sobre isso, explicando para a gente que é igual, eu sou um leigo de educação física, né? Eu lembro da educação física na escola. Sim. Mas hoje a gente vai esclarecer bastante assuntos aqui hoje, né? Eu espero tentar esclarecer o máximo possível de dúvidas aí do pessoal que tenha na parte da educação física aí, não só da educação física, mas na educação de forma geral, né, Diego? Porque engloba, né, cara? Sim. A educação física, ela é somática com a educação formal também do cidadão. A educação física, a educação no geral, que é um desafio no Brasil, né, Fábio? É um desafio enorme que a gente enfrenta. Mas antes de você começar a falar, pessoal, quero aproveitar aqui e eu quero falar para vocês, não se esqueça já, se você já estiver gostando do nosso canal Fala Limeira, é um canal novo, tá bom? Eu tô aqui hoje representando esse canal com muito orgulho e falo para você, curte aí, compartilha que você não vai se arrepender. Se você não gostar, tira, tudo bem pra gente. A gente quer trazer o melhor conteúdo que a gente tiver disponível de vários temas. Hoje nós vamos entrevistar um cara que realmente está na área, que é o Fábio. Então eu quero agradecer de antemão a disponibilidade para a gente poder fazer esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida depois, quiser colocar ali no chat, já coloca no chat a sua pergunta. Com a medida possível o Fábio responde, a gente vai estar verificando, tá bom? Mas eu quero também aproveitar esse gancho, né? Fábio, apresenta aí sobre o seu canal aí, professor Fábio, para o pessoal já te conhecer melhor, né? Lá você vai estar abordando temas, né? Isso, tem o meu canal que vai aparecer aqui embaixo, aqui, canal Professor Fábio. Lá vou estar conversando também com vocês sobre a educação, vou estar falando sobre o cotidiano, sobre política. É um canal mais de reflexão, voltado mais para reflexão, uma coisa que eu quero enfatizar bastante. É um canal de conversa, uma troca de diálogo, aquilo que eu penso sobre alguns temas que eu não quero trazer aqui no canal Fala Limeira, eu quero deixar uma coisa mais generalizada aqui no canal Fala Limeira. Aí eu criei esse canal próprio aí, eu acho que vai ser uma coisa legal. Aquele que tiver curiosidade, então, vai estar aí na descrição, pode clicar aí, vocês vão gostar. O Fábio é o cara que aborda mesmo, fala mesmo, eu conheço ele bem. Diego, e eu queria aproveitar também, verdade, tem que falar do meu, né? Canal Geocuriosidades, né? Tem muitos que me conhecem de lá, alguns vão começar a me conhecer daqui, mas podem entrar lá. Lá já é diferente, lá eu abordo dos temas de curiosidades geográficas. Se você gosta de geografia, história, curiosidade em geral, é um cara que se sente essa coceirinha, eu quero saber, conhecer, entra lá, você vai gostar. Então lá tem vídeos longos, curtos, tudo quanto é tipo de vídeo, se inscreva, compartilha para quem você saber que vai gostar, se o cara gostar, compartilha, que a gente está em crescimento, espero que vocês gostem e vamos seguir em frente, beleza, pessoal? Bora. Fábio, seguinte, cara, eu tenho umas perguntas aqui, eu não sou um cara que domina todo o tema de educação, nem de educação física, mas quero tentar colocar aqui da maneira mais clara, qualquer coisa você pode até acrescentar aqui assuntos que a gente, por acaso, pular, tá? Tá bom. Eu tenho uma pergunta aqui simples para você, que a gente vai começar falando assim, quais são os objetivos principais das aulas de educação física na escola, pública ou particular? Fala pra gente. Tá. Os objetivos principais da educação física escolar, Diego, ela tem várias nuances, né? Várias ramificações. Desde a gente pode trabalhar o conceito prático do esporte e a gente pode trabalhar o conceito crítico, que é o pensar em fazer, né?
Conceito prático do esporte é conhecimento da modalidade, desde o ensinar os movimentos básicos até os mais complexos, até refinar esse movimento para ele aprender de fato o esporte. Socialização, que já entra em outra ramificação da área da educação física, né? Então, é basicamente isso, Diego. Você trabalhar o pensar, o crítico, né? Socialização, né, que é uma outra ramificação, trabalhar movimentos e o conceito de esporte. É basicamente isso que a gente busca fazer dentro do ambiente escolar, desde o maternal até o terceiro, quarto ano do ensino médio. É basicamente isso que um professor de educação física tem como missão dentro da escola. Tá. Como você planeja, Fábio, as suas aulas para garantir que todos os alunos participem? Porque assim, ó, deixa eu fazer uma introdução, né? Sim. A gente tem alguns desafios nas escolas do Brasil e do mundo, mas eu vou falar do Brasil, né, que acho que é mais fácil, alguma coisa que você vai entender melhor. Mas como que você planeja essas aulas para que as crianças não fiquem assim dispersas, principalmente certas idades que tem muito aquela imperatividade, aquela atividade muito assim, e como que você controla todas essas criançadas aí? Fala pra mim. Cara, é um desafio diário. Sim. A gente como professor, eu não falo nem só como professor de educação física, eu falo que é um desafio diário, porque, assim, a gente vive num momento, numa fase social de inclusão, Diego. A gente estava conversando em off aí sobre questões de TDAH, autismo, né, entre outras variedades de clientela de alunos, e a gente tem um profundo, absoluto respeito por essa clientela. Então, o que eu busco nas minhas aulas para tentar estimular? Primeira coisa, conscientização dos alunos referente ao novo, né, Diego? Porque, assim, a gente é da geração que não teve muito esse contato, até porque antigamente não existia muita laudos, não existia muita a questão de saber o que o aluno problemático, entre aspas, tinha, né? Não tinha médicos capacitados para dar um laudo para esse aluno, então esse aluno acabava escanteado dentro das aulas. Agora, voltando para a área da educação física, Diego, eu tento, da melhor maneira possível, adaptar a aula, colocar o aluno incluso, porque não basta você colocar o aluno lá e deixar ele lá no ambiente, ele está incluso. Não, ele tem que participar efetivamente das aulas. Por exemplo, um aluno cadeirante, talvez ele não vá conseguir andar numa atividade que tenha deslocamentos. Sim. Mas você vai conseguir fazer esse aluno participar arremessando uma bola, né? Você vai conseguir colocar um outro aluno para ajudar esse aluno a fazer o deslocamento com a cadeira de roda. Um aluno, por exemplo, um aluno que tenha dificuldades de mobilidade, coloque aluno junto ali para trabalhar, porque isso aí, Diego, num médio longo prazo, você vai estimular essa criança a crescer sabendo que ela vai ter que lidar para a vida inteira com, digamos, o diferente. Eu não gosto de usar esse termo, mas é um termo que é mais entendível. A gente fala, é o diferente. Cara, a vida inteira a gente vai lidar com pessoas que são... Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, na questão do aspecto de pensar em algumas coisas, e tá tudo bem. Sim. Isso deve ser levado também na área da educação, né, Diego? Quando a gente lida com um autista lá nível 3, por exemplo, que é um aluno que não para no lugar, às vezes pode ser agressivo, lógico, tem que ter um apoio de uma equipe multidisciplinar, né? Senão dá muito problema lá de agressão. Deixa eu pegar aqui e interromper você, porque você já começou a falar sobre a próxima pergunta. Sim. Então vamos entrar nela então. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui na pergunta que eu tenho, está falando quais são as estratégias que você usa para motivar as atividades que você estava comentando. Você acabou falando de forma um pouco mais leve, mas falou. Mas aqui também tem uma pergunta que eu ia falar sobre essa dificuldade, né? Para adaptar essas pessoas que têm necessidades diferentes. Como que você inclui isso tudo? Então já explica pra gente. Quais são os macetes do professor de hoje para incluir essas pessoas com necessidades especiais? Tanto o próprio cadeirante, que é muito visível, vamos dizer assim, até aquele que a gente não consegue enxergar. Como que você faz? Olha, Diego, falando a verdade nua e crua, cara, eu vou puxar um pouquinho o estrutural para a gente chegar na finalidade da pergunta. Dentro da escola, ainda, a gente vive numa arquitetura de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Ó. A gente estudou numa escola aqui perto, você pode entrar nessa escola que até hoje está muito similar
a escola que a gente estudou há 20, 30 anos atrás. Você pode ver que tem alguma adaptação ou outra, mas assim, no geral, no cômputo geral, ainda continua sendo a mesma escola que a gente estudou há 20, 30 anos atrás. Eu dou aula em algumas escolas ainda que não tenha talvez a adaptação total para uma criança de necessidades especiais. Está muito embrionário a questão de ter um acompanhante junto com o professor para dar aula, porque tem alunos, tem os alunos, eles estão em fase de conhecimento corporal, conhecimento de socialização. Então vai ter aluno que é mais bagunceiro, vai ter aluno que é menos bagunceiro. E nesse meio a gente vai ter um aluno que é autista, que vai ter um comportamento diferente, vai ter um aluno que ele é mais quietinho na dele, vai ter aluno de TDAH, tudo mais. E é tudo uma mescla. E a gente dentro da escola, a gente não tem a estrutura arquitetônica para suportar ainda isso. É muito bonito no papel. Eu, como professor, eu posso falar que eu vejo isso muito no papel. Tem leis, bonito, é lindo, maravilhoso. Só que você chega na prática para trabalhar, e eu quero deixar bem claro que não é bem uma crítica que eu estou fazendo. Eu estou propondo uma solução, que é diferente de uma crítica. Você propor uma solução, Diego, é você falar, tem esse problema. Agora basta que foge um pouquinho do nosso poder de querer mudar. Porque o professor, ele tem como objetivo querer mudar. Mas, infelizmente, não são coisas que dependem. Mas o professor também, por mais intuição que tenha, ele consegue adaptar. Eu, dentro das estruturas, dentro do que é me dado para trabalhar, eu tento sempre adaptar, incluir o máximo possível. Eu estou dando minhas aulas lá, de repente eu monto um circuito, aparece um autista do nada correndo com uma monitora, tá olhando, que nem é meu aluno. Sim. Ele chega pegando bambolê, jogando para cima, para baixo, eu falo, deixa ele se expressar. Ele está no momento de se expressar. Não tem problema com isso. Eu viso muito isso. Eu deixo a criança se expressar. Lógico, dentro de uma escola, a gente tem algumas regras. A gente não pode deixar que o aluno também fuja dessas regras também. Sim. Porque o sistema escolar, ele depende poucos funcionários para muitos alunos. Então, principalmente, a gente tem que garantir a integridade física desse aluno. Sim. Então, a gente vê por esse lado também, né, Diego? Deixa ele se expressar, mas espera aí, observe. Não deixa a vontade solta. Não pode deixar solta. É diferente de deixar se expressar. Então, você deixa o aluno se expressar, nem que eu tenha que levantar ali e arrumar de novo o bambolê, ou arrumar a minha aula de novo, não tem problema, ele está se expressando. Autismo tem nível de suporte 1, 2, 3. TDAH, sim. A gente sabe que é terapia e medicação. Síndrome de Down já é outro, que a gente fala que é deficiência intelectual, já é outro tipo de tratamento. Cadeirante é outro tipo de tratamento. Então tem as vertentes. Paralisia cerebral é outro tipo de tratamento. Entendi. Então a gente tem que tentar, de certa forma, incluir, entender o problema primeiro, e tem que ter um laudo médico para saber o que pode, o que não pode, Diego. Eu trabalhei ano passado com uma aluna que tinha paralisia cerebral. Eu não sabia o que tinha que fazer até chegar o laudo na minha mão. Eu falei, eu posso tirar ela da cadeira? Se eu puder, beleza. Nossa, já dá para fazer. Eu fico imaginando. Porque é bem complicado, cara. Eu tinha aluno ano passado que ele tinha paralisia cerebral e era autista. Ele usava uma sonda na altura da costela. Então, eu tenho que saber isso. Eu tenho que ter o laudo para saber se eu posso pegar o aluno e aonde eu posso pegar ele. Se de repente eu pego numa sonda e a sonda desloca, eu tenho que encaminhar esse menino por um pronto-socorro. Tem que encaminhar ele para o hospital, para uma cirurgia, para recolocar uma sonda. Nossa. Olha que perigo. Então, é importante, sim, incluir dentro da aula, mas a gente sofre muito com isso ainda, Diego. Eu não falo só na onde eu trabalho, não, eu falo no geral, eu falo no estado. A gente tem que ter pessoas especializadas para estar acompanhando o professor também, porque é direito do aluno, sim, ser incluso. Sim. Não, eu acredito que isso deva ser bem complicado nos dias de hoje, ainda mais com toda essa inclusão que é necessária. Antigamente, as crianças acho que não tinham autossuficiência, que dependiam muito de pai e de mãe, acho que já nem na escola. Hoje em dia já estão indo. Então, essa inclusão gera esses desafios, correto? Sim, sim. É o que eu imagino. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa, que acho que tem a ver com o que você está falando. Quais são os principais desafios que você enfrenta para ensinar a educação física e como você supera? Acho que cai um pouco no que a gente está conversando, né? Como você supera esses desafios que você tem hoje em dia? Tá. Quais são os desafios também, né? Para não ficar naquele assunto só dos alunos especiais que a gente sabe que tem a dificuldade, vamos falar no geral. Os desafios, Diego, que a gente tem um desafio social. O que é um desafio social? Por exemplo, estímulo ao esporte.
Eu não tô lá para ser técnico de futebol, de basquete, de vôlei, de nada. Que parece, mas não é, né? Não tô para lá para isso. Eu tô lá para ensinar os movimentos. Para quê? Para num possível futuro que a criança possa ter, que ela vai virar adolescente, ela possa socializar com outras crianças e saber o básico de cada esporte, né? Por exemplo, uma criança, ela não pode sair de uma escola, sei lá, no primeiro, segundo ano, sem saber chutar uma bola, sem saber fazer um arremesso, executar um arremesso acima da linha do ombro, né? Que são movimentos básicos para um basquete, para um vôlei, o chute para um futebol, sem saber pegar num taco para bater uma bolinha, fazer uma coordenação óculo-manual, né? O do chute é óculo-pedal, saber onde coloca o pé de apoio, como que chuta uma bola. Então, você tem que trabalhar dentro do currículo. A gente da rede tem um currículo que a gente trabalha em cima, ensinar ela a se expressar corporalmente na hora de uma dança, ensinar ela a se expressar corporalmente com objetos, como uma corda, um arco, né, que é um bambolê, uma bola, aprender a pular corda sozinho, aprender a pular corda socialmente, que é com várias pessoas participando, com brincadeiras de roda. Então, Diego, ela tem que sair com essa gama de conhecimento e envolve conhecimentos individuais e conhecimentos coletivos. Eu procuro trabalhar muito na coletividade. Quando eu percebo que uma sala está um pouquinho defasada na questão individual, eu trabalho muito individual para depois eu avançar no coletivo, porque não adianta só avançar no coletivo sem ter uma base no individual. Eu, às vezes, recebo alunos, eu dou aula para a primeira série, eu recebo alunos que talvez ainda esteja deficitário nesse momento. Então, eu fico batendo na tecla. Eu falei, não, você tem que aprender o básico ali para depois eu avançar com você, senão não dá, não vira uma bagunça. Aí o aluno, ele aprende, tem vários. A gente tem uma dificuldade dentro de uma sala de aula, eu tenho 16 salas, que cada aluno é uma personalidade diferente. Tem aluno que é mais avançado, tem aluno que é menos avançado, tem aluno que não é avançado em nada. Então, você tem que trabalhar e tentar deixar uma coisa bem uniforme. Para depois eu usar o aluno que é mais avançado como uma medida, que eu posso chegar em todos os alunos até aquela fase. Talvez não chegue, mas vai servir como uma régua para mim. Falo, não, aquele aluno é capaz de fazer, porque o outro não é. Vamos trabalhar, vamos estimular, vamos trabalhar, vamos em cima dele, que eu tenho certeza que os outros alunos vão, mesmo que não chegue. Mas se aproximando, eu já dou o trabalho como feito. Tá? E também, Diego, eu viso muito, só para terminar essa questão, a questão de socialização. Acho que é de extrema importância a gente socializar. Eu sou um pouquinho meio que afastado nessa questão de trabalhar o aluno só como mão de obra. Eu acho que o aluno ele tem que sair crítico, ele tem que sair sabendo o que fazer e por que está fazendo, sair pensante da escola. Acho que o objetivo é esse. Eu sempre falo para meus alunos, você tem que sair melhor daqui da escola hoje de como que você entrou. Você tem que ser melhor hoje do que você foi ontem. E você vai ter que ser melhor amanhã do que você está sendo hoje. E é sempre assim. Já começar a trabalhar. Mas ainda assim, Diego, tem que ter o apoio dentro de casa. Isso eu falo, deixo o recado para os pais também dos alunos, que tem que ter o apoio dentro de casa também. Não precisa bater uma bola com o filho, não precisa ser o craque do esporte. Pô, vai com ele na praça, vai passear com ele, deixa ele mexer um pouquinho na terra, deixa ele se sujar um pouquinho, deixa ele brincar no balanço, deixa ele chutar uma bola num parque. Eu acho que isso ajuda bastante a criança na questão de conhecimento e autoconhecimento corporal também. E também na relação pai-filho, mãe-filho, né? Eu acho que é importantíssimo, Diego. Sim. Nossa, parabéns pelo recado. Acho que vai ser muito importante para muitos pais e mães que às vezes terceirizam muito essa educação. Acho que é importante. Sim. Que tipo de avaliação, Fábio, você utiliza para medir o progresso dos alunos nas habilidades físicas? Você tem essa avaliação ou nem tem? Cara, tem essa avaliação que é protocolar, né? Que a secretaria pede para a gente realizar essa avaliação. Sou contra e a favor da avaliação, Diego, porque assim, a gente trabalha numa escola, nas escolas, eu digo, com abordagem histórico-crítico. Né? O que é histórico-crítico? Você aprender e, ao mesmo tempo, saber que você está aprendendo e para que vai ser aquele aprendizado, para que uso vai ser. Quando você trabalha nessa abordagem, a avaliação, Diego, ela acaba sendo um marcador para o professor, não para o aluno. E, infelizmente, a vida já cobra muito da gente, a gente como adulto, cobra isso da gente. A gente produzir, por exemplo, você trabalha numa empresa, você tem que trabalhar para produzir lucro para a empresa vai lá te
dar um dinheiro por aquilo que Uma você troca, trabalhou. né? Uma troca. Uma pequena fração do que você trabalhou. Então você tem que preparar o aluno para quê? Para fazer as melhores escolhas para a vida dele, que eu acho que é importante. O aluno, ele sai da escola, ele se forma lá no ensino médio, muitos alunos não sabem nem para onde vão. Então, mas eu vou fazer uma pergunta pegando esse gancho aí, hein? Sim. A educação física não é matemática, a educação física não é português, a educação física não é essas matérias tradicionais. Aonde que a educação física ajuda a pessoa? Isso aqui é uma pergunta que eu pensei agora. Sim. Onde que ela ajuda a pessoa no desenvolvimento profissional dela? Ó, Diego, é assim, que nem eu falei, abordei na primeira, acho que primeira ou segunda pergunta, a educação física, ela é uma das matérias que eu digo que é a matéria rainha da escola. Por quê? Eu vou defender meu lado também. Ela é a oportunidade que a gente tem de conversar com o aluno e tornar o aluno um ser pensante e crítico, né? Ele tem que saber o porquê que ele está fazendo aquele tipo de movimento. Tem uma coisa chamada também na educação que chama transversalidade. Por exemplo, você conversa com uma professora que dá aula para o menino dentro da sala de aula. O aluno tem dificuldade de reconhecer números. Você, dentro da aula de educação física, você pode colocar uma atividade que contenha números. Sim. Né? Eu vou dar um exemplo de uma atividade que eu dou. Eu coloco números de 0 a 10 desenhado com giz no chão e uns cones alinhados do lado do número. E eu falo contas matemáticas simples, que o resultado vai dar de 0 a 10. Por exemplo, 1 mais 1 é 2. O que a criança tem que fazer? Ela tem que correr até o cone que representa o número 2, derrubar esse cone, correr até onde a bolinha está e arremessar a bola na cesta. Pronto, englobei. Reconhecer o número, sabe fazer contas de matemática, as operações simples e sabe realizar aquilo que eu viso na aula, que é a questão do arremesso. Pronto, é uma transversalidade. Posso usar isso aí também com português, usar sílabas. Vamos trabalhar hoje a sílaba tatetitotu. Coloco lá, em vez dos números, coloco as sílabas. A primeira sílaba da palavra tatu. Que cone que ela tem que derrubar? O cone que representa o tá. Ela vai lá, dá no tá. Ela derruba o cone e faz o arremessinho. Já trabalhei português nisso. Ciências. Ela trabalha também a questão de ciências, Diego. Ciência que entra na parte de biologia. Porque é importante se alimentar antes de realizar uma atividade física para ganhar energia. Lógico, você não vai entrar na parte biológica, eles são pequenos, eles não vão entender. Mas você tenta conversar na linguagem deles para eles entenderem. Por que eu tenho que me alimentar? Para ter energia. Ter energia para quê? Para estudar, para realizar as atividades. Às vezes dou a atividade de correr, estou cansado, professor. Por quê? Não se alimentou bem. Quando eu dou uma atividade de corda, de pular corda, as crianças cansam. Qual que é a primeira coisa? Descansa e vai tomar uma água. Porque a primeira coisa que vem é suor, cansaço e sede. Vai tomar uma água. Já tem a função, sabe como se refrescar, sabe como se aliviar. E ela aprende também outra coisa, que é assim, professor, eu estou pulando, meu coração está disparando. Vai, agora coloca lá os seus 2 dedinhos, o indicador e o dedo médio, coloca ali, ó, perto do pescocinho, e vê o batimento cardíaco por ali. Olha o tanto que o seu coração está batendo. Com crianças maiores, você pode trabalhar batimento cardíaco. Que legal. Pede para ela ver um relógio e contar 10 segundos. Quantas vezes bate o coração, você sente pulsando o coração em 10 segundos. Que legal. Aí você trabalha vezes 6, que é 60 segundos. Sim. Bateu, sei lá, professor, bateu 10 vezes em 10 segundos. Então você está com 100 batimentos cardíacos por minuto. Já atende matemática, ciências, porque você está ensinando a criança que é importante se alimentar. História, explicar a história de cada esporte, a função, por exemplo, onde nasceu o futebol, onde nasceu o xadrez. Você entendeu? É transversalidade. Eu vejo a educação física que ela é uma matéria rainha. Ela se encaixa com outras, assim como a outra matéria, português, se encaixa com a educação física. Então, a abordagem é essa, transversalidade é a palavra, Diego. Não, interessante. Eu nunca tinha pensado dessa maneira. Eu sempre pensei assim, desenvolver a parte de saúde e corpo. Na meu ver, é simples, mas é até interessante ver esse ponto. Essa abordagem é tecnicista, tá? Então, porque a gente aprende de uma maneira simplicista, se existe essa palavra, uma maneira simples, e a gente acaba executando na nossa vida para todo mundo. Mas, muito interessante, Fábio, mas eu quero te fazer outra pergunta. Sim. Como você promove os valores como o fair play, por exemplo, trabalho em equipe, respeito mútuo durante atividades que você promove? Você vai lá fazer o seu futebol lá, handball, o que você ensina, como você lida com essas questões? Bom, a questão também, eu estou com um assunto muito importante, que é você trabalhar
O fair play. Fair play, o que é um fair play? Fazer um jogo limpo, você respeitar o seu adversário. Seu adversário não é seu inimigo, certo? Já começa por esse propósito. Antes de você trabalhar isso, você tem que trabalhar uma coisa. Eu trabalho com os pequenos e a gente ainda tem um conflito de o pequeno, de uma criança pequena, achar que uma menina, um menino e uma menina são iguais. Eles não têm ainda a diferenciação da questão de força, de altura, de musculatura. Isso que idade, só pra gente entender. De primeiro e segundo ano. Sim. Eles estão ainda na fase de transição de aprender. Então, antes de aprender o fair play, você tem que aprender que, a partir do momento do primeiro ou segundo ano, o menino ele começa a adquirir mais tônus muscular, mais força muscular do que a menina. Então, eu vou dar uma queimada, eu sempre deixo avisado. Falo, vocês estão jogando com meninas junto. Maneira na hora de jogar a bola. Eu sou muito cauteloso. Eu pego por ser muito cauteloso do que ser omisso. Você pode ter certeza disso. Eu divido a quadra lá, uso corda para eles aprenderem corda com uma altura da canela, por exemplo, para eles aprenderem limite de quadra. Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. Não seria adequado separar elas ou não? Pergunta de leigo. O homem da mulher? Não, Diego, não. Isso aí é escola tradicionalista. A tradicionalista Sim. fazia isso. Tem fotos, tem registros aí que a gente estudou já sobre isso, que separava meninos e meninas. Tinha até vestiários, meninos e meninas. Isso aí, eu pergunto assim, só para me explicar. Sim. Já que o homem está ficando mais forte, então coloca com os meninos que são mais fortes. Sim. E já que a mulher ainda está no desenvolvimento da genética dela, então coloca com as meninas. Me explica por que, então, mesmo com essa divergência no desenvolvimento, por que não separar, então? Fica, acho que, mais clara a pergunta. Porque eles têm que aprender, Diego, que menina e menino podem fazer as mesmas coisas. Talvez não na mesma... Já é mentalmente. Isso, não no mesmo rendimento, mas tem que aprender que a partir do momento que eu tenho uma menina competindo, eu tenho um menino que é autista, eu tenho um menino que é síndrome de Down, eu tenho que aprender a lidar com as diferenças e saber medir as minhas forças. É uma fase que eles são muito competitivos, então você tem que trabalhar de uma forma que eles não levem aquilo como uma competição, como um aprendizado. Escola é lugar de aprendizado, não é lugar de competição. Eu deixo bem enfático. Eu tenho poucos alunos que levam ao pé da letra esse negócio de competição. E eu converso bastante com eles. A maioria entende. E eu faço inclusão, sim, na questão das meninas e dos meninos. Por exemplo, vou jogar uma queimada. A menina que vai escolher os times. Eu pego uma menina, outra menina, falo, escolhe um menino, escolhe outro menino, escolhe um menino, escolhe um menino. Acabou os meninos? Escolhe uma menina. E assim, funciona dessa forma. Montou o time, tá justo. Eu olho para os dois times, eu vejo que a estrutura física dos dois estão legal, estão bem. Então, se eu vejo que há uma discrepância, se tem um menino muito forte numa equipe, eu falo, não, você vai para lá, você vem para cá. É feeling, é no dia a dia do professor. Para ajudar o teu desenvolvimento, né? Exatamente. E a questão, sempre deixo enfático, respeita, tem menina jogando. Quando eu sinto que esse respeito está meio que dissipando, ou ainda eles estão muito crus para isso, aí sim eu faço. Eu falo, os meninos vão sentar aqui agora e só vai jogar as meninas. As meninas terminou de jogar, agora senta as meninas e os meninos vão jogar. Interessante. Então você tem esse equilíbrio no seu planejamento. Você tem que pensar nisso, então. Então você deixa até o ponto que você não consegue. Não consegue, tudo bem. Sim. Tem que ter o feeling, Diego. É aí que entra a questão do profissional e ter o feeling de saber o que está fazendo. Eu trabalho muito com segurança, cara. Eu sou meio que fanático por segurança. Eu gosto de entregar as crianças do jeito que eu peguei. A criança tá bem, eu quero entregar ela bem. Não quero entregar machucada, com o joelho ralado. Se comprometer depois também com diretoria, com pai, com mãe, não deve ser muito fácil também. É bem complicado. Eu vou falar para você que é bem complicado, Diego, mas assim, eu não temo isso. Eu temo mais a criança, ela pegar trauma pelo esporte. Também. E sim. tipo assim, eu já tive casos de pessoas da minha idade que não jogam vôlei hoje porque tomou uma bolada no rosto. Trauma, né? Pegou trauma. Não joga futebol hoje porque tomou uma bolada na parte íntima e não quer mais saber de futebol. Tomou uma entrada violenta de um amiguinho na perna, quebrou a perna, alguma coisa. Então é isso. Eu sou muito da segurança. Por exemplo, tem futebol. Futebol pode jogar. As meninas, os meninos podem jogar. Mas quem faz gol é as meninas. Os meninos não fazem gol. É as meninas. Então eles entendem que se eu for misturar, dá para misturar. Ainda dá. Ainda até o segundo ano ainda dá para misturar. A partir do terceiro ano já começa a ficar um pouquinho mais complexo. Mas ainda a gente tenta fazer um esporte que seja coletivizado. Eu viso muito coletivo, Diego. As meninas faziam gol.
Fez o gol, beleza. Se eu vejo que a turma é um pouquinho arredia nessa questão, porque tem a questão de desenvolvimento também, Diego, eu vejo que tem crianças, meninos que é muito mais desenvolvidos, aí eu faço uma diferenciação. E se a estrutura da escola permitir, joga a menina desse lado, o menino desse lado, acabou, resolvido o problema. Todos participam. Você está lidando segundo os desafios que você tem no cenário hoje da educação, né? Exatamente. Vamos resumir. Se talvez você estivesse num país, uma estrutura diferenciada, você faria diferente. Exato. Então, o jeito que você usa hoje é um jeito que você consegue lidar com os desafios que você tem, né? Mas muito legal, Fábio, muito legal. Eu vou perguntar uma outra coisa que tem a ver com isso aí, que é os recursos e os equipamentos que você acredita que são essenciais de qualidade da educação física, que não pode faltar. Vamos entrar na parte, conhecer um pouco mais do mundo seu do dia a dia. O que precisa, Fábio, lá? Você pode até colocar sua crítica, que falta ou não. Fala aí pra gente. Acho que a falta, todo mundo da área da educação física, eu acho que já sabe, mas eu vou tentar explanar o máximo possível e não deixar tão longo também, porque é muita coisa, Diego. Assim, o que a gente precisa, basicamente, para uma educação física de qualidade? Primeiro, materiais de qualidade. Uma bola. Eu quero apresentar um futebol. Mas a gente tem isso hoje? Algumas escolas têm, outras não. Uhum. E eu vou entrar no mérito também do Estado. Eu não conheço o município para falar com propriedade. Do Estado eu já li mais. Sim. Tem uma política que o ministro atual da Educação faz, que é uma política que eu acho que é uma política não racista, mas é uma política segregatória, né, Diego? Porque assim, ela vai premiar as escolas que tiverem melhor nota no Enem. Não, é o contrário, cara. Você tem que premiar, não premiar, mas você tem que dar uma verba a mais para a escola que tem pior nota do Enem, para ela subir. E é o contrário que funciona. Então, as melhores escolas que têm a melhor nota do Enem está sempre recebendo a verba e está melhorando a educação. Isso é normal. Entendi. E as piores, para não ter essa disparidade, né? Vai ficar por aí. Já começa por aí. E como a gente sabe que a federação, o Estado segue a federação e o município segue o Estado, a gente sabe que é um feito cascata. Ocorre nessas escolas, ocorre aqui na cidade. A gente sabe as melhores escolas que tem aqui em Limeira, são as escolas que têm os projetos que sempre estão na mídia, tudo mais. E as outras escolas, como ficam? Eu não vou criticar, Diego, porque assim, eu entendo que até 2008, acho que um pouquinho antes, de 2005, o município de Limeira não tinha na grade curricular a educação física como base obrigatória. Então, as escolas construídas de 2005 para trás, elas não foram preparadas para ter uma quadra. Mas a primeira coisa que tem que ter numa escola, com uma educação física de qualidade, quadra. Quadra com cobertura. Por quê? Sol. Eu evito levar as crianças num espacinho que arrumaram lá numa escola que eu dou aula, por causa do sol. Eu não quero que os meus alunos tenham insolação. Lembra que eu falei? Lembra que eu falei? Sim. Eu prefiro errar por não estar fazendo uma coisa do que ser omisso. Porque você levar uma criança para um local que ainda faz desenvolvimento, ela não vai saber mensurar quando ela está cansada, você tem que ter o feeling. Algumas já sabem, mas grande parte das crianças não quer abandonar a brincadeira, mesmo cansada, mesmo que não está aguentando, está lá. E ela pode passar mal. Sim. Né? Então, eu quero evitar isso. Eu levo um lugar que tem sombra ali. O ideal, primeira coisa, ter uma quadra de tamanho legal. Não precisa ser uma quadra profissional, mas uma quadra que tenha uma cobertura, material de qualidade, um cone, uma bola. Por exemplo, eu quero apresentar um futebol de campo. Eu tenho que ter uma bola oficial de campo para mostrar para a criança, para ela vivenciar, para ela chutar, para ela pegar na mão, ver o peso. Não pode ser aquela dente de leite. Não. Pode até ser, mas com uma atividade para crianças menores, para ela vivenciar uma bolinha. Sim. Que é leve, que não machuca. Tentar ter o contato com aquilo que vai desenvolver ela para aquilo, né? Vamos pensar assim, né? Porque uma bola de futebol dente de leite, a gente brinca, mas num campo de futebol de grama, é horrível. Não vai vivenciar. Então, eu entendi. E hoje eu acho que é mais barato também adquirir coisa de qualidades, né? Sim. Compra em alta escala, vende para várias escolas, tem as estruturas, né? Sim. Eu fico pensando, né? Dê um ponto de vista. Desculpa, entre uma Sim, não, tá certo, cara. Enfim, por exemplo, eu vou apresentar um basquete. Eu preciso de uma bola oficial de basquete para apresentar. Como que faz? Uma bola de vôlei, como que faz? Eu quero apresentar, sei lá, uma criança que assistiu um futebol americano. Eu preciso ter uma bola de futebol americano. Eu preciso ter um espaço para criança correr. Você tem que ter o básico, né? Sim. Se você introduz o que seja o beisebol, tem que ter o básico. Eu penso assim. Sim. Se a escola está partindo pelo princípio de que ela não oferece o básico para aquilo lá, então o professor acho que tem que ter essa leitura, certo? Sim, lógico. Você não vai ensinar basquete se não tem nem o aro do basquete, a bola do basquete, né? Acho que é assim que você desenvolve também seu raciocínio de aula, né? Exatamente. Onde eu estou trabalhando lá, eu tenho que
Eu tenho que enaltecer algumas coisas lá, porque entrou ali a administração ali, tá sabendo lidar com algumas situações dentro do que pode fazer, né? Do limite, né? Porque tem muitas coisas que a gente sonha em fazer, mas talvez naquele momento ainda não dá para fazer, mas a gente tenta arrumar para fazer. Não é gambiarra, é tentar arrumar para fazer, né? E eu tenho que trabalhar essa vivência com as crianças, com os alunos. Eu vou tirar atleta dali? Não é o objetivo. Eu quero, por exemplo, ensinar uma criança a correr. Eu preciso de um espaço bom, considerável, para levar essa criança para aprender o movimento de correr corretamente, correr em linha reta, correr fazendo curva, né? Eu tenho que ensinar uma criança a equilibrar. Eu preciso de uma estrutura, ou talvez um cavalo ali, que é usado na ginástica, né? Para ensinar a criança a andar num cavalo ali, para ela trabalhar o equilíbrio dela. Lógico, com as devidas seguranças, com um colchonete do lado e tudo mais. Eu preciso ensinar a criança a sacar uma bola de vôlei. Eu preciso de uma bola de vôlei. Nem sempre ela vai no local socializar, aí que entra a socialização, ela vai encontrar uma bola dente de leite para jogar vôlei. Vai ter uma bola oficial. E se ela não conseguir sacar uma bola de vôlei, que é um pouco mais pesada, o que vai acontecer? Lógico, as outras crianças que já sabem vão tirar sarro, outras vão pegar para ajudar. Aí ela pode traumatizar, falar, nossa, eu não sei jogar vôlei, então eu vou ficar de canto, não vou me atrever a isso. Eu acho que essa parte da criança, não sei se eu estou fazendo uma leitura errada, acho que é a parte da experimentação, né? Sim. Ele tem que começar a experimentar o que eles querem mais ou menos, os desafios. Sim. De uma forma que seja leve, sem trauma, né? Acho que é mais ou menos assim que a gente tem que ver a fase infantil, uma fase leve, sorridente, brincalhona. Basicamente isso mesmo, eu gosto de pensar dessa maneira. Agora, vamos falar de uma maneira um pouco diferente, mas como você incentiva esses alunos a manter um estilo de vida fora das aulas de educação física? Você ensinou o menino e a menina a brincar de futebol, basquete, vôlei, na casa dele é outro jeito, né? Na rua, na nossa época a gente jogava bola na rua, mas como que é que você incentiva, como que é que faz isso aí? Você trabalha, então, pelo jeito, você tem que trabalhar até fora da escola, é isso? Resumindo, você não tem que pensar só lá dentro? Então, você trabalha lá dentro, mas pensando lá fora, Diego. É o contrário? Então você já pensa em tudo. Exatamente, você tem que chegar, a primeira coisa, o que eu tenho que ensinar essa criança? Você tem que olhar o seu currículo. O currículo, ele atende bem. Eu não tenho que fazer crítica quase nenhuma ao currículo. Lógico, dá para melhorar, muito. Dá para melhorar. Mas o currículo, ele atende isso. Se for ler o currículo na parte teórica, ele atende isso. Mas, assim, eu busco sempre dar significado pro aluno e despertar o significado do aluno, porque o significado para mim está bem claro, mas pro aluno tá claro? Não tá. Então, o aluno, ele tem que aprender o porquê daquilo. Por exemplo, se eu ensino ele a arremessar uma bola de basquete, ele tem que saber que ele vai arremessar uma bola de basquete, de repente vai encontrar uns amiguinhos, eles vão brincar não precisa ser uma cesta oficial nem nada, mas vai embrulhar um papel e tomar distância e arremessar num latão de lixo, alguma coisa do tipo. Futebol, eles vão colocar a lajotinha ali, vai pegar uma bolinha de capotão e ficar chutando, e se a bola passar ali entre as duas lajotinhas é gol, né? Então ensinar isso, ensinar espaço, respeitar a linha, respeitar regras, respeitar a questão também tem que ser democrático, Diego. Quando você monta uma brincadeira, vamos montar a brincadeira, eu ensino a tradicional, vamos colocar a regra? O que vocês acham de a gente fazer isso? Por exemplo, queimada, no pé não podia, agora pode. Vamos fazer assim? Combinado? Combinado? Beleza, combinado. Então, valeu. Então, cada um começa a se policiar e policia o adversário, digamos assim. Professor, pingou no pé. Às vezes não. Eu coloquei uma regra, pingou no chão, bateu no corpo, não vale. Tem que ser direto. Cuidado com o rosto, que o rosto não pode. Então tem tudo isso aí, Diego. E você tem que levar para fora. Eu falo, você vai encontrar vai encontrar outras crianças com outras culturas fora. Por exemplo, você vai na casa de um primo seu que estuda em outra escola, eles vão propor brincadeiras para vocês, e vocês vão ter que meio que saber já a regra, ou então saber elaborar regras novas, ou respeitar a regra que o amiguinho está trazendo. Né? Não virar refém, porque quem domina a regra, a gente foi criança, a gente sabe, Diego, quem domina a regra domina a brincadeira. É assim que funciona. É quase um dono da bola. O cara é o dono da bola, ele vai definir a regra do jogo. Não, ele tem que ser crítico. Por isso que ele está aprendendo na escola o que ele tem que fazer. Isso é o importante. Saber o que ele tem que fazer lá fora. Isso vale para todas as matérias, não só a educação física, mas eu estou focando na educação física escolar, mas vale para toda a matéria. É melhor a gente até, pelo desafio da educação física, entender, porque vale mesmo, vale. A educação, no geral, ela tem suas regras, que na educação física pode ser um pouquinho. Sim. Mas o que eu queria fazer, pergunta
que me passou a mente agora. Pode ser que você não saiba a resposta. Tá. Mas eu vejo e reclamo, eu mesmo reclamo dessa geração de agora. Sim. Crianças são rapidamente expostas ao celular. Você já sabe onde eu vou chegar. Uhum. Você deve ter esse desafio nas suas aulas, no seu dia a dia. Você não costuma levar a criança para dentro da aula, da sala de aula, perdão, e tá lá dentro com papel e caneta. Geralmente o seu é atividade física lá fora. Eu penso assim, né? Sim. Eu estou concluindo. Mas como que é o celular hoje em dia para você? E como que você dribla isso, já que o celular, no meu ver hoje em dia, atrapalha a mobilidade das crianças? Porque elas ficam sentadas, paradas, mexendo no TikTok, sei lá o quê. Porque os pais já devem dar celulares para criança nova já, eu fico pensando. Não sei se você pode complementar ou não. Mas como que você lida com essa criança com o celular? Bom, primeira coisa, a gente tem que levar a tecnologia como uma aliada. Ela não pode ser uma inimiga nunca, Diego, porque a tendência é essa. A tendência é disso para mais. Sim. Então, o professor ele tem como missão usar o subterfúgio da tecnologia para agregar. Sim. Talvez um celular ele não vai ser tão útil num primeiro momento. Mas, por exemplo, eu vou estimular fazer movimento de ginástica artística na escola. Beleza, vamos. Eu já fiz isso 2 anos atrás com uma turma que era super boa em ginástica artística. Uhum. Vamos montar coreografia, 2 minutos de coreografia. Eu uso o celular para gravar e uso a caixinha de som para colocar uma música de fundo que vocês escolhem. Entra no YouTube, escolhe a música que vocês querem de fundo e eu vou gravar. No final da aula eu reproduzo o vídeo. Só pra gente mesmo. Depois deleta e já era. Mas vamos fazer isso aí? Vamos utilizar essa tecnologia de apresentação? Pra vocês aprenderem a perder o medo da câmera. Porque é uma tendência tecnológica. Sim. Tem outra tendência tecnológica também, Diego. Vários esportes hoje já estão aderindo à tecnologia. O futebol, por exemplo, está indo no caminho do VAR. Né? Então você tem que colocar a tecnologia como uma coisa aliada. Por exemplo, um aluno que está condicionado a ficar muito tempo no celular, ele vai ser um aluno que talvez vai ter problemas dentro da escola, porque pelo menos a municipal ela não permite que leve o celular na sala, na escola, mas na estadual já permite. Esse aluno, ele vai ficar no celular, pegando informações no celular que talvez elas não sejam revistas por professores gabaritados para confirmar ou não aquela informação que ele está vendo. Ou às vezes não é nem de interesse do aluno, porque o aluno vai querer ver TikTok, que é uma coisa mais consumível, uma coisa mais rápida de ser feita. E isso é um desafio. Isso é um desafio. Mas você tentar trazer a tecnologia para a educação física, eu vou voltar de novo para a área da educação física, retirar e ao mesmo tempo colocar a tecnologia. Existem aplicativos de damas, para você aprender a jogar dama no celular. Eu ensino. Existe aplicativo para jogar dominó no celular. Eu ensino. Uno no celular. Eu ensino. Ele pega o material ali na mão, ele vê como que joga. Às vezes ele não tem irmão, não tem parente próximo, não tem um primo próximo para poder brincar. Ele tá com o celular, ele tem que ser aliado. Sim. E tentar desmistificar. Mas aí entra, você falou da questão do TikTok, das coisas. Uhum. Aí entra a responsabilidade do pai e da mãe também, né, Diego? É uma coisa que a gente fala que é social, que o pai e a mãe têm que participar dessa conjuntura toda, porque eles são responsáveis pelos filhos. Na eles criação, não podem né? trazer a responsabilidade deles para dentro da escola. Deixar o filho lá e a educação formal junto com a educação estrutural, deixar para a gente. Não é assim que funciona. Tem que ser conversado. O que a gente traz ali é ver muito aluno ansioso. Por quê? Chegou em casa, deixa lá o menino com o celular, a menina com o celular lá e larga lá, esquece as outras tarefas, o que tem que fazer, o que tem que realizar e já era. E a escola tem que se virar com isso. Eu estava vendo essa semana, Diego, um recorte de um neuropsicólogo falando que professores, eles têm a missão de, quando vai fazer um laudo para ver se o aluno é autista, por exemplo, ou não, tem alguns sinais. Por exemplo, você ter contato visual. O autista, ele não tem contato visual, certo? O autista, ele faz trejeitos com a mão, certo? E tem tudo isso. O autista, ele demora para responder uma pergunta, ou às vezes ele olha para você e não responde quando o autista consegue falar. Então tem isso. Aí você pode confundir com o quê? Com o estímulo que tem em casa. Por exemplo, o autista, quando a mãe e o pai estão conversando, ele está lá no celular. Aí quando você vai fazer uma pergunta para o pai e a mãe, ou a mãe ou o pai está lá no celular também. Eles não fazem mais contato visual. O autista não, o aluno que a gente suspeita que seja autista, fica ali, ó, com o celular na mão, sempre clicando ali. O autista também faz os flap com a mão.
Fica ali. Tá. Então, o diagnóstico, para quem não sabe o histórico da família em casa, ele é autista. Mas para quem está sabendo do histórico familiar e dentro da escola, sabe que talvez ele não é um autista, ele apenas está tendo um estímulo errado dentro da escola. E eu costumo falar, Diego, também, só para finalizar, que a criança pequena, ele é um reflexo do pai e da mãe dentro da escola. Se uma criança é comportada dentro da escola, é porque ela está tendo um estímulo bom lá dentro da casa. Não é uma regra, mas assim, a gente consegue ter o feeling. Estando ali dentro da escola, a gente consegue ter o feeling de achar, pô, o aluno tal é muito bagunceiro. Não é porque o pai e a mãe é bagunceira, é porque o pai e a mãe dá muita punição para ele dentro de casa e chega dentro da escola e quer extravasar. Esse é o grande problema. Não é que também tem que deixar extravasar dentro de casa, mas tem que colocar limite, fazer combinados. A escola faz combinado, porque em casa a gente não pode fazer combinado também. Isso ajuda a escola, ajuda o aluno, ajuda a criança que está em formação da hipófise ainda. Então, um trabalho conjunto, Diego. E isso, para você colocar na cabeça de um pai, de uma mãe que trabalha o dia inteiro, fica o dia inteiro trabalhando, chega em casa cansada, dá ainda atenção pro filho, cara, é uma coisa subjetiva. Às vezes eu sou professor, sou pai também, então às vezes meu filho chega com toda a energia em casa, eu tenho que ter o pique ainda de estar brincando com ele, levando ele para estimular fisicamente, ele faz natação dele e tudo mais. Então é uma coisa assim, Diego, você tem que ter o feeling, cara. E assim, você tem filho, você tem uma responsabilidade social com o seu filho, e eu ainda mais como professor, porque eu tenho responsabilidade com o meu filho e com os filhos dos demais. Quando eu trato uma criança, quando eu trato bem uma criança, eu trato, não mal, mas eu dou uma chamada de atenção numa criança, eu faço da mesma forma com meu filho. Você pode ter certeza disso. Se um aluno fez uma coisa ruim, eu vou lá dar uma bronca nele, eu dou a mesma bronca que eu daria no meu filho, ou então eu gostaria que o professor de educação física dele desse, se ele fizesse determinada coisa. Então eu levo isso como um mantra para mim, cara. Você pode ter certeza disso. E pegando esse assunto que você falou, como que você lida com as situações de comportamentos inadequados durante as suas aulas de educação física? Já que você comentou aí de pai, de filhos com esse tipo de comportamento, como que você lida quando você tem um problema mesmo? Diego, a gente costuma falar, a gente professores, que a gente não faz só o papel de professor, a gente faz papel de psicólogo, faz papel de babá às vezes. O que eu não concordo com esse tipo de pensamento, mas é um pensamento hegemônico, né? Sim. Eu evito fazer esse tipo de papel. Fazia bastante no começo de carreira, hoje eu evito mais. Hoje eu consigo trabalhar com hierarquia. Por exemplo, se um aluno ele é mal comportado na minha aula, você instrui ele, fala, não faz isso que vai dar problema para você, tal. Chama de canto, converso, porque você dá chamar uma atenção na frente de todo mundo, o aluno vai ficar constrangido, pode acontecer, é normal e é desagradável para o professor e para o aluno. Chama de canto, conversa, fala, não faz isso, que isso é errado, tal. Você tenta explicar de alguma forma, Diego, só que aí o aluno continua. Aí vira uma agressão, vira um tapa. O que eu pego? Primeiro momento, levo para a coordenação. Falo, ele está fazendo isso na minha aula. Eu não estou conseguindo dar aula porque ele está atrapalhando a minha aula. Eu já conversei com ele, não resolveu. Aí a coordenação vai lá, faz o que tem que fazer, Diego. Instruir o aluno. Se for um caso grave, mandar um bilhete, conversar convocar o pai e a mãe para conversar. E se for mais grave ainda, você leva para a direção. É tudo trabalhado por hierarquia. Se não resolver, Diego, é assistente social. São etapas que a gente tem que fazer. Às vezes, por que eu falei que o professor às vezes cumpre papéis que eu não concordo? Porque antes de levar para uma coordenação, acaba ele mesmo pegando o caderno, por punho próprio, escrevendo o que aconteceu dentro da aula. Não, você tem que dar ciência para pessoas que na hierarquia dentro da escola está acima de você, uma coordenação está acima de você. Então você tem que dar ciência para a coordenação. Porque se você manda um bilhete e a mãe entende errado esse bilhete, primeira coisa, a mãe, o pai, vai lá na escola reclamar, fala, meu filho recebeu um bilhete por causa disso. Coordenação e direção não está nem sabendo. Sim. Né? Isso é um problema pro professor. E muitos professores acabam abraçando isso aí e acabam despertando ansiedade. Todo professor, Diego, não vou falar só por mim não, mas a grande maioria dos professores, não vou falar todos também não, mas a grande maioria dos professores são ansiosos, porque querem resolver os problemas dos filhos dos alunos, né? Não pensam nem filhos dos outros, mas dos seus alunos. Eu gosto muito de resolver problemas dos meus alunos em relação à minha aula, educação física.
mas alguma coisa ou outra ali você tenta conversar para neutralizar a situação, porque não compete você, Diego, entrar na vida particular dos alunos. Às vezes acontece, mas aí você tenta hierarquizar o negócio, você leva, se você vê que por exemplo, eu não tive casos, mas você vê casos de tratamento ruim de uma criança você vê marcas de espancamento, alguma coisa, leva para coordenação. A coordenação vai levar para assistente social e resolve lá. Você entendeu? A gente não pode abraçar coisas que não são nossas, Diego, né? Isso é bom para a vida, esse conselho, né? Eu converso muito com os professores e falo, professor, tem hierarquia. Por mais que a gente não concorde, a gente trabalha numa repartição pública, tem hierarquia. Tem pessoas que estão acima de você. Não abraça tudo, porque você vai acabar absorvendo. Você acaba absorvendo. Sim. Você acaba adquirindo uma ansiedade que não é sua. Ela deveria ser ansiedade de dar uma aula boa, não deve ser uma ansiedade de resolver problemas particulares. Problemas particulares resolve acima do que você. Você entendeu? Eu tenho um amigo que fala assim, se você trabalhar muito em cima da hierarquia, é pegar rabo de foguete, porque é só BO que vai. E é mesmo, Diego. É onde você tem que recorrer, cara. É a última instância. Por exemplo, eu tenho um aluno que não para, ele fica batendo nas crianças, ou então ele não para, ele fica se auto-machucando, se auto-flagelando. O que eu vou fazer com esse aluno? Vou deixar ele se matar? Não. Eu vou levar pra frente, eu falo, tá aqui, esse aluno tal, tá fazendo isso. Precisa de algo urgente para ser resolvido. Tem que resolver, porque eu tô preocupado com ele. Porque se eu não tivesse preocupado, eu deixaria. Mas eu tô preocupado. Tô preocupado com ele e tô preocupado também em dar uma aula boa. Então, é uma coisa casa com a outra, Diego. Nossa, caramba, a gente conversou acho que praticamente 1 hora quase, não foi? Tá quase isso. Cara do céu. E deixa eu te falar uma coisa. As minhas perguntas, praticamente todas você já respondeu. Certo. Eu acho que o tempo nosso já está mais esgotando, mas eu queria que você colocasse, então, o que você acha que você pode acrescentar sobre educação física, algum assunto que você queira estar abordando, que você ainda não falou, que você queira falar, Diego, é importante, eu quero deixar esse recado. Tá certo. Diego, primeira coisa, cara, eu tenho um canal, como eu falei para você, o canal Professor Fábio. Eu vou trazer temas sobre relação da educação, tudo mais. Eu quis só dar uma pincelada aqui no que eu penso sobre esse tema e deixar claro algumas questões em relação às dúvidas mais comuns que pais de alunos tenham, né? Acho que não contemplou tudo, tem muita coisa. O campo é vasto, né, Diego? Imagino. Mas, assim, a gente tenta solucionar da melhor maneira possível, cara, as situações, só que tem que ter sabedoria e tem uma coisa, assim, que é só com o tempo mesmo, que eu falo sempre para os professores novos, experiência. Aprenda com cada erro, não absorva o erro, aprenda com o erro, não queira errar, lógico, mas se errou, aprenda com o erro, aprenda com situações, aprenda onde você está, observe bem, seja mais observador, Diego, porque isso aí vale não só para a área da educação, vale para a vida, cara. Se você aprender primeiro a observar, para depois dar a sua contextualização dos problemas, eu acho que grande parte dos problemas que a gente passa hoje em dia seria resolvido, cara. Eu acho que é a melhor forma de sintetizar isso. Você não acha que grande parte dos problemas vem de cima para baixo? Tipo assim, falta de investimento, problema disso, problema aquilo. Você acha que simplifica dizer o que você está falando? Você não acha que tem um problema um pouco mais sério, não? Não, Diego, eu acho que o problema vem de cima para baixo. Ele é feito cascata, cara. Se você não dá uma boa estrutura, consequentemente o trabalho, por mais esforço que você faça, ele vai chegar uma hora que vai dar no teto. Sim. Você não pode mais que aquilo. Por mais que você queira, você não vai conseguir mais que aquilo. Só para deixar contemplado aí, Diego, eu li uma notícia, acho que foi antes de ontem, falando sobre as verbas, por causa dessa porcaria de déficit zero aí que todo mundo está querendo fazer, que eu não concordo. Vai cortar 4 bilhões da educação básica, do ensino médio e do ensino do ensino superior. Cara, é um absurdo, cara, porque você não pode levar a educação como um gasto. Ele é investimento. Você está investindo no futuro do seu país, cara. Desde a educação básica até o ensino superior, é futuro do seu país. E eu penso dessa forma. Então, quando falou gasto em educação, eu já nem escuto mais que a pessoa vai falar, porque ela já não domina o conceito. Educação não é gasto, educação é investimento. Tá, eu queria só pegar esse detalhe que você falou. Teve uma fase difícil, tanto no Japão quanto na Coreia do Sul. Todo mundo sabe e tal, eu vou falar rapidinho para você completar o que você está falando. Todo mundo sabe que eles passaram por guerras, quer dizer, eu acho que todo mundo sabe, né? Que o Japão foi atacado na Segunda Guerra Mundial, que a Coreia do Sul era um país pobre. Eu falando isso, você fala, o quê? Eles eram um país pobre? Sim.
Aí, quais foram as atitudes para se dar a volta por cima? Educação foi uma das principais. Então, eu complemento o que você está falando. Eu olhando um pouquinho que eu gosto de história, observando o que você está falando, eu percebo que muitas pessoas não entendem que investir no futuro é igual você plantar uma árvore. Hoje você só vê a semente ou a mudinha. Você vai colocar ali. Mas amanhã as novas gerações vão contemplar as sombras e os frutos dessa árvore. Mas geralmente as pessoas pensam no agora. Não! Mediatismo. Para que gastar nessa muda se eu nem vou ver nada? Para que ficar colocando semente nesse lugar se nem vai me dar retorno nenhum? Então, enquanto a gente tiver essa mentalidade no Brasil ou em alguns países no mundo afora que são muito imediatistas e pensam como um custo, um gasto, eu acho que não vai sair disso. Então, obrigado mesmo, Fábio, da sua colocação, acho bem importante. É só isso? Tem mais algo que você queria acrescentar? A gente está com o tempo um pouquinho mais estourado aqui, mas tá aí à vontade de você falar mais alguma coisa. Lembrando, né, pessoal, que o Fábio tem o canal dele, do professor Fábio. Podem entrar, sei que é um professor, gosta muito dessas questões e vai estar abordando vários temas, né, Fábio? Você não aborda só educação física, aborda algumas outras coisas. Aí você pode ver no cantinho da tela aí. Você fala o quê? Educação física e mais algumas coisas ou só isso você aborda lá? Então, Diego, o canal ele é focado em conversar sobre educação. Educação no geral. Também, educação no geral. Educação física, escolar. Sim. Eu vou abordar um pouquinho de cotidiano, um pouquinho de política também, que eu gosto de conversar. É um canal mais de assuntos assim que eu gosto de ler bastante, gosto de debater, gosto de escutar opiniões contrárias. Sim, você vai trazer opiniões. Trazer opiniões e não é um debate, sim. Reflexões, ensaios, sim. né? Então, se a pessoa quiser escutar um pouquinho lá, saber alguma ideia diferente, vai ter um canal ali de comunicação que é os comentários que eu vou estar respondendo. Sim. De repente, pode deixar perguntas lá também, mas aí eu vou deixar instruído no meu canal como que vai funcionar. Muito mas bom. O canal aqui, ó, Professor Fábio JC. Procura lá, assina lá e boa. Então, muito obrigado, pessoal. Acompanhe então o canal do Fábio, o meu canal, o canal Fala Limeira. Se inscreva, curta, compartilhe, é muito importante para o crescimento. Estamos começando e já quero agradecer de antemão. Não tem nenhum recado mais, Fábio? Tem? Quer deixar algum recado aí? Não, eu quero só agradecer a participação de todos aí e que reflitam bastante na educação. Se você é pai, mãe, reflita muito bem na educação do seu filho, como que está sendo feita. Fique em cima, cobre mesmo, mas também faça a sua parte. Ajude o seu filho, porque ele é o futuro, é o legado que você está deixando para o mundo. É isso aí, Fábio. Muito obrigado pela participação de novo. Muito obrigado por me permitir apresentar o programa dessa vez como aquele que está conduzindo, mas agradecendo o Fábio pelo projeto Fala Limeira. Espero que a gente traga mais pessoas com muito conhecimento, para a gente já estar aprendendo, que a gente possa, né, Fábio, à medida do possível, trazendo também pessoas. Se você souber conhecer alguém que possa estar falando de temas importantes, coloca aí no comentário para a gente, vai ajudar muito a gente nesse começo. E muito obrigado pelo dia de hoje, pelo podcast, por esse episódio, um dos primeiros, e que tenha muitos outros, né, Fábio? Com certeza, vai ter vários outros que a gente vai realizar por aí, vamos trazer os convidados aí. Mas é de grãozinho em grãozinho, né, Diego? Grãozinho em grãozinho. Muito obrigado, então. E é isso aí, gente. E até uma próxima. Até uma próxima. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Até mais.